Fala, torcedor, tudo certo? Estamos aqui na Federação Gaúcha de Futebol depois da entrevista coletiva que o Luciano Oxman, o presidente Luciano Oxman e o presidente de arbitragem, da comissão de arbitragem, Leandro Vorden, concederam para explicar o que aconteceu na última rodada do Campeonato Gaúcho e tomaram algumas decisões. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês que as perguntas foram apenas algumas por algumas empresas e não deixaram aqueles que têm canais, que são identificados, tanto dentro de Grêmio quanto de Inter, fazerem perguntas. Mas existe uma vitória dentro desse circo que foi montado pela Federação Gaúcha. Eu vou te contar tudo isso agora, então dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte, nos ajuda a crescer, falta pouco para 15 mil seguidores e eu conto com o apoio de todos vocês. O que aconteceu aqui dentro foi digno de apenas uma defesa do presidente Luciano Oxman e da comissão de arbitragem. Eles falam que é normal as pessoas errarem, é normal o que está sendo feito, o que eles tentam corrigir, mas ninguém fez a pergunta principal. E não é uma crítica a isso, cada um fez o que achava que tinha que ser feito, mas e sim perguntar sobre a forma que é sendo feitos os treinamentos, né? Essa preparação do VAR, e a forma em que a federação resolveu somente agora liberar os áudios dos jogos que aconteceram no Campeonato Gaúcho. A falta de transparência fica caracterizada nesses dois pontos. Ele já era para ter feito isso antes, desde o início da temporada, desde o início dos jogos, já começar a divulgar, mas como ele resolveu se proteger dizendo que até então nunca foi feito isso, porque faria agora. Pois é, exatamente por isso, por ter sido transparente, já que tem VAR em todos os jogos, então se coloque a transparência em xeque para todo mundo poder ouvir. Foi perguntado sobre a coação do Douglas, né, do VAR. Ele diz que não poderia envolver, que são ataques ao CPF e não a isso. Bom, enfim, a gente tem muita coisa para falar, mas os detalhes sobre o que ele diz é que a federação, ela se protegeu. Ele fala que não queria ter dado essa entrevista. Ele começa assim, que várias ameaças que sofreram com ligações, com imagens, redes sociais, filhos na escola, pais, avós. E isso caracterizou ele vir aqui pedir segurança, e ele está muito preocupado com a segurança nos jogos. Bom, como eu disse no início do vídeo, a falta de transparência acaba acontecendo esse tipo de situação. Nós estamos vivendo num mundo muito rápido, muito ágil, e as pessoas que estão controlando hoje em essas federações, a federação, posso dizer assim, não percebeu isso. E se está percebendo agora, está atrasado. Inclusive com a selecionar os árbitros, a equipe do VAR. Por que colocar pessoas que estão com dificuldades, que têm um passado em que pode caracterizar uma má índole? Eu confio nas pessoas. Tudo bem, ele confia nas pessoas. Só que quando a pessoa erra, e ela erra, e ela erra, e ela erra, e ela erra, ele não falou sobre isso. E ninguém perguntou sobre isso, por que não foi feito? Por que não está sendo feita uma preparação? Ou se está sendo feito, por que não é colocado à prova? Inclusive, o presidente Luciano Oxman também fala, quando a gente começa a lembrar dessas situações, ele diz assim, eu chego a dar risada, porque ele fala, vocês não sabem o que acontece aqui dentro. Ai, cara, eu fiquei impressionado. Vocês não sabem o que acontece aqui dentro, talvez, e nem devem saber, porque a gente acabou não divulgando. Ele deixa cada vez mais muito claro a falta de transparência que existe nas tomadas de decisões. É uma federação, ela tem que deixar claro para todos os clubes. E aí quando ele reclama que os presidentes ou as pessoas ligam para ele durante as partidas, ele diz que não pode atender, é exatamente por conta disso. Porque provavelmente ele não teve um retorno. Assim como todos os clubes, não falo aqui somente de Grêmio e Inter, mandam ofícios para a federação e ela não responde. Era essa uma pergunta simples de ter sido feita e ninguém fez. Por que não responde? Se ele diz que responde, então por que não divulga? Porque os clubes divulgam. E ele não divulga por quê? É porque tem sempre algo que está tentando ser encoberto. Faltou transparência para a federação. E aí a gente pode falar até, talvez, em censura. Tinha vários repórteres aqui no auditório para fazer perguntas.
E a gente teve repórteres que fez 3, 4 perguntas numa só. Acabou perdendo o tempo dos outros, eles disseram que era só 30 minutos, e esses outros repórteres não puderam fazer. Inclusive eu não fiz. Eu estou indignado com isso porque a principal pergunta não foi feita. As duas principais perguntas, tanto para o árbitro quanto para o presidente, para o Luciano Oxman, quanto para o Leandro Voaden. A pergunta: por que somente agora divulgar? Por que essa falta de transparência? Já que teve reuniões, alguns trabalhos não foram divulgados. E para o Voaden, a pergunta era sobre a súmula do caso do VAR Douglas. Por que demorou tanto para emitirem a súmula? Por que levou tanto tempo? O jogo foi no sábado, terminou 10 para meia-noite. Tudo bem que no domingo não trabalha, mas por que esperaram após o meio-dia para divulgar a súmula? Depois que todos os jornalistas, principalmente do lado vermelho, que estão preocupados com o octa do Grêmio, já falaram e criaram o termo da coação em cima do Douglas. Por que esperaram todo esse tempo? A pergunta era: Voaden, quem auxilia o preenchimento da súmula? Com a sua experiência, quem faz esse preenchimento? E por que o termo utilizado coação? Porque se eu estou tomando café, às vezes eu posso me sentir coagido da forma que a atendente está me olhando. Assim como eu estou sentado aqui na tribuna, aqui nas cadeiras, e a forma em que a assessora de imprensa me olhou quando eu pedi para fazer a pergunta, eu me senti coagido da forma que ela me olhou. É muito relativo, é muito subjetivo, na verdade, a falar sobre isso. Então, as perguntas, elas foram feitas de uma forma para tentar proteger a Federação Gaúcha e a arbitragem. Ninguém instigou eles a poder falar mais sobre o que aconteceu nesta rodada que passou e na última. Foi um circo? Foi uma palhaçada? Bom, depende de cada um. Eu me senti prejudicado. Sinto que todos os outros clubes do Campeonato Gaúcho que sofreram problemas também se sentiram prejudicados, e posso falar até do Avenida, do lance do Juventude, que acabou sendo classificado, que ganhou um pênalti. Mas não é esse detalhe. Eles pediram para não perguntar sobre lances de jogo, mas as perguntas principais não foram. Faltou, sim, uma transparência da federação. Está faltando transparência da federação em poder divulgar tudo isso. Era desde o início que ela precisava. A minha postura neste momento, sobre tudo que ele está falando, está muito caracterizado. Aí, a gente pode dizer que o lado vermelho ganhou, que eles conseguiram o que eles queriam. Fazer toda essa papagaiada, reclamar fortemente nas redes, e aí os dois presidentes tomaram a decisão, porque está ameaçado o octa Campeonato Gaúcho do Grêmio. E o deles, né? Porque o Grêmio vai empatar. E sabe o que mais me chama a atenção? É que eu escutei já de uma outra pessoa que comercialmente não é favorável para a federação ter 8 anos seguidos um clube só campeão. Já não é comercialmente ter 7 títulos seguidos, imagina 8. É isso. Aí quando o presidente do Grêmio vem e diz, e bota a boca no trombone, fala em todas as rádios e diz ainda que vai ser campeão, tem gente que chama ele de arrogante. Mas o que está acontecendo aqui por trás dos bastidores, que vocês não estão vendo, vocês precisam entender exatamente o que está aqui. O circo está armado. Estão tentando, desde o início do campeonato, daquele lance do Rodrigo Eli lá no primeiro jogo, em que o jogador do Brasil era para ter sido expulso, desde lá o VAR não chamou nos lances do Grêmio. Está sendo condicionado, sim. E nós aqui, tentando fazer o nosso trabalho, não podemos fazer as perguntas que eram necessárias serem feitas para os dois presidentes. Chegou até aqui? Dá aquele like, se inscreve nas notificações, porque esse dia vai repercutir muito e nós vamos trazer muito mais detalhes dos bastidores, porque tem coisa acontecendo aqui ainda. A gente que volta.